Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Depois de uma apresentação dessa, dá vontade de sair correndo daqui. Fiquei envergonhado, fiquei tímido agora. Mas glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Rodrigo, por esta casa ministerial, também por essa amizade, como bem disse ele, uma conexão mesmo, do reino de Deus, uma conexão espiritual, algo que o Senhor tem trabalhado aos nossos corações, nos ensinando, né, cada dia, e é muito bom para nós. Eu sempre digo aos pastores, sempre digo aos líderes ministeriais, eu carrego uma palavra comigo dizendo: não ande sozinho, não fique sozinho. A nossa vida ministerial, ela exige muito, ela exige muito de nós, em todas as áreas, em todos os sentidos que podemos viver. E então nós precisamos de amigos, precisamos de alguém para poder orar por nós, interceder por nós, ouvir às vezes nossas reclamações, às vezes as nossas vitórias, às vezes aquilo que não está dando certo. E isso realmente o Senhor tem nos ensinado nesta jornada, nesta caminhada. E eu sou muito grato a Deus por ter amigos, ter pastores, irmãos em Cristo Jesus. Me sinto em casa aqui, aliás, essa casa linda, maravilhosa. Estive aqui em Jaú, acho que foi ano passado, né? Estava lá ainda no outro prédio. Glória a Deus por aquilo que o Senhor fez ali naquele lugar também. Louvado seja Deus por isso. Mas do pouco que eu vi aqui, que coisa linda. Glória a Deus. Parabéns, parabéns a essa casa ministerial, a todos os irmãos. Eu sei que isso aqui é fruto de muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, é fruto de fidelidade, né? É fruto da tua semente que você coloca, né, nos dízimos, nas ofertas, enfim, porque com certeza isso aqui é um extrato, um resultado daquilo que Deus está fazendo, e neste novo tempo que Deus está fazendo, e eu creio que Ele tem muito mais preparado. Então que Deus abençoe vocês. Parabéns mesmo a esta igreja linda, parabéns mesmo, né, por tudo. E eu não estou dizendo pela estrutura em si só, viu, gente? Eu amo a igreja, a estrutura, eu gosto das coisas bonitas, não é isso. Mas quando, né, o apóstolo Carlos Paz diz que nem tudo que é saudável, nem tudo que é saudável cresce, mas tudo aquilo que for saudável vai crescer. E isso é maravilhoso, porque isso aqui é algo do Senhor. E isso aqui é extrato realmente de algo que Deus está fazendo. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, se você puder abrir comigo, Salmos 69. Glória a Deus. Deus tem colocado uma palavra ao meu coração nesses dias. Uma mensagem que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu também gosto muito desse início de ano, mês de janeiro. Gosto muito, justamente porque isso diz respeito realmente a um novo ciclo, um tempo novo, uma nova oportunidade. Gosto demais disso também. Não faço aniversário em janeiro, viu, gente? Faço em junho, dia 26 de junho. Vou tentar também, né, irmã? Dia 26 de junho, mas eu gosto demais de janeiro também, porque realmente eu entendo que é o Senhor nos dando oportunidades. Eu quero falar justamente sobre algo que o Senhor tem colocado ao meu coração, a respeito desse novo tempo, dessa nova oportunidade que nós temos, desse novo ciclo que nós temos, e daquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, amém? Salmo 69, versículo 9, diz assim, 69, versículo 9: o zelo por tua casa me consome. O zelo por tua casa me consome. E os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. O zelo da tua casa me consome. E os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Queridos, eu, como disse, gosto muito de novos inícios, de novos ciclos. Gosto muito daquilo que o Senhor tem para nós todos os dias, da novidade de vida. O fato de estarmos aqui é um privilégio para nós. Estarmos nesta noite reunidos é um grande privilégio. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que em nossa vida há um grande propósito de Deus. Deus tem algo muito especial preparado para cada um de nós, por isso Ele nos fez únicos.
Por isso Ele nos fez, sabe, únicos mesmo. Únicos em todos os sentidos. Não somos iguais, né? E glória a Deus por isso, né? Porque às vezes alguns irmãos lá em Bauru ficam pensando, imagine 2 Jean juntos, 3 Jean juntos, né? Talvez não ia dar muito certo, não. Mas Deus nos fez únicos, Deus nos separou, Deus nos escolheu para um grande propósito. E Deus nos deu do teu Espírito Santo para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos preparar, para nos habilitar para o cumprimento da sua vontade, para o cumprimento daquilo que Ele designou para nós. E a nossa responsabilidade como igreja, então, é poder manifestar o reino de Deus. Falar e pregar o evangelho do Senhor em todo momento, em todo tempo. Pregar o evangelho. Estamos como igreja reunidos. Fazer a vontade de Deus. E sabemos que nessa jornada, nesta caminhada, nós enfrentaremos e encontraremos desafios e encontraremos obstáculos, oposições. E quando eu estava meditando nesta palavra, eu olhando para a vida do rei Davi, e nós já conhecemos um pouco daquilo que foi esse grande homem, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. E isso me chama muita atenção, a Bíblia dizer, sabe, o próprio Deus dá testemunho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E isso realmente é muito impactante, é muito relevante. Eu já gastei horas assim, pensando só nisso, tentando imaginar um pouco de como seria esse tal de Davi, para ter, sabe, não um título por si só, não é isso, mas, sabe, por ter isso, da parte do Espírito mesmo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que agrada a Deus, um homem que era apaixonado por Deus e apaixonado pela obra de Deus. Davi era alguém apaixonado por aquilo que o Senhor fazia, ele era apaixonado por Deus de tantas formas. Ele expressava isso através das suas adorações, através das suas canções, através das suas, sabe, dos seus salmos que ele escreve. Ele vai declarar isso por várias vezes, o quanto ele ama o Senhor, o quanto ele ama a obra do Senhor. E a Bíblia apresenta Davi como um homem zeloso para com tudo aquilo que era de Deus. Zeloso para com tudo aquilo que vinha dos céus. Davi, ele tinha um zelo muito grande por aquilo que vinha do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver algumas coisas que Davi, ele promove por esse desejo, por esse zelo pela obra do Senhor, pela casa de Deus. E a gente vê que Davi foi o primeiro que manifestou um desejo profundo de edificar, estabelecer uma casa para o Senhor, de edificar um lugar para que o povo pudesse se reunir. Davi, como rei, foi ele que instituiu Jerusalém ali, sabe, como que eu posso dizer, como a capital da adoração, um lugar onde, sabe, as pessoas estariam ali para adorar o Senhor e buscar o Senhor. E isso acontece até hoje. Isso vive até hoje. Isso foi, eu posso dizer assim, idealizado, claro que pelo Espírito de Deus, mas isso foi idealizado por este homem chamado Davi, que procura ali no seu coração algo que ele pudesse fazer para agradar a Deus. Então ele tem a ideia, ele tem a idealização de dizer: vamos edificar um templo para o Senhor, vamos edificar uma casa para Deus, mesmo sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mesmo sabendo que a grandeza do Senhor vai acima de todas essas coisas. Mas Davi decide estabelecer um lugar para que o povo pudesse se reunir, para que o povo pudesse se preparar. Davi, ele falando com o profeta Samuel, ele diz assim: olha, veja, eu moro numa casa de cedro, eu tenho uma casa boa, eu tenho um palácio, eu tenho um lugar bom para eu deitar, dormir, eu tenho um lugar bom para eu adorar a Deus. E ele continua dizendo: mas a arca de Deus permanece numa tenda. Vamos edificar uma casa para o Senhor. E ele apresenta isso para Deus, e a resposta de Deus para ele é dizendo: me agrada essa tua ideia, Davi, me agrada esse teu propósito, mas não será você que vai edificar esta casa, não vai ser você que vai levantar esta casa. E mesmo diante desta resposta de Deus para a vida dele, vamos dizer, um não de Deus, dizendo: não é você, esta casa vai ser edificada, isso me agrada, mas não é você.
Mesmo assim, Davi, ele no teu coração, zeloso pela obra de Deus, apaixonado por Deus, zeloso pelo Senhor, ele diz: se não sou eu que vou edificar, então eu vou preparar tudo o que eu puder fazer, para que eu possa, adiantar, para que eu possa ajudar nessa obra, eu vou fazer. E Davi gasta então, assim, os tempos finais da sua vida, a sua velhice, preparando todas as coisas, preparando para que o teu filho Salomão viesse então e edificasse esse templo ao Senhor, esta casa ao Senhor. E é tão maravilhoso, é tão poderoso isso, que a Bíblia diz que quando este lugar de adoração, ele vai ser inaugurado, quando este lugar de adoração vai ser aberto, para que os povos estejam ali para adorar o Senhor, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu naquele lugar. A glória do Senhor invadiu aquele lugar. A Bíblia fala sobre um peso de glória. Um peso de glória a qual as pessoas, a Bíblia apresenta, as pessoas não podiam suportar, e elas ficavam abaixadas, elas não conseguiam ficar de pé, de tamanha glória e o poder de Deus naquele lugar. E sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando, minha cabeça imaginativa, criativa, eu fico pensando, aquele lugar cheio da glória de Deus, Salomão naquele lugar maravilhoso, aquele templo maravilhoso, a glória do Senhor ali. Mas sabe o que eu fico imaginando? Davi ali ao lado do Pai, Davi ali dos céus, olhando, e talvez ali conversando na minha imaginação, e o Pai dizendo: tá vendo? Ficou pronto aquele lugar, ficou pronto aquele ambiente. Porque aquilo foi fruto, de um coração zeloso por aquilo que é de Deus. Zeloso pela obra do Senhor. Zeloso por tudo aquilo que é de Deus. Davi, então, ele edifica esta casa através do seu coração. E ele prepara esta casa, ele procura restaurar, a adoração. Davi é o homem, como um músico, como um adorador, é ele que se preocupa em organizar os levitas, os sacerdotes na casa de Deus, para que a adoração não parasse, mas para que a adoração fosse feita de uma forma organizada e contínua, porque ele queria que aquele lugar também fosse cheio da glória de Deus. Davi estava pensando e se preocupando com detalhes, daquilo que seria entregue ao Senhor. E olhe bem isso. Ele sabia que ele não estaria ali, fisicamente, pessoalmente, mas ele deixa tudo preparado. Ele deixa a liturgia, do culto. Olha, vocês vão adorar ao Senhor. Ele separa os sacerdotes, ele separa os levitas, ele separa quem iria servir, como deveriam se apresentar. Isso é maravilhoso. Isso demonstra um coração zeloso, um coração amoroso pela obra do Senhor, por aquilo que é de Deus. Davi, ele é aquele homem que se preocupa em trazer a arca do Senhor de volta para o seu povo, para o meio do seu povo. A Bíblia diz que na primeira tentativa ele falhou, ele tentou de uma forma que ele acreditou que seria correta, e não deu muito certo, mas ele não desistiu, ele não parou. Porque ele tinha no seu coração que a arca, que representa a presença de Deus, deveria estar ali no meio do povo. E pela segunda vez ele vai lá buscar a arca. E agora já debaixo de uma direção, debaixo de um propósito de Deus, debaixo de um alinhamento de Deus, ele então traz a arca. E quando Davi traz a arca, Davi vem dançando, saltando e pulando. Porque Davi, eu vou repetir mais uma vez, ele era apaixonado por Deus. Ele amava o Senhor. E ele amava tudo aquilo que era de Deus. Então Davi, ele vem saltando e pulando, não é simplesmente porque ele está alegre, não é simplesmente porque ele está feliz, mas é porque ele ama aquilo. Ele ama a presença do Senhor. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, aquilo agradava ao Senhor. Aquilo estava chegando ao coração de Deus. E aquilo, de uma certa forma, vocês sabem, incomodou algumas pessoas. Porque todo homem e mulher apaixonado por Deus, pela obra de Deus, com certeza, vai incomodar algumas pessoas. Tem muita gente que não vai entender por que você vem tanto na igreja.
Tem muita gente que jamais vai entender por que você gasta a sua vida na igreja. Por que você vai numa quinta-feira, num tempo desse como esse, para a igreja? Por que você é dizimista? Por que você serve no ministério sem receber nada? Você fica às vezes no estacionamento, você fica às vezes na recepção. Tem gente que não vai entender isso. Tem gente que não vai compreender isso jamais. Mas aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a Deus e tudo aquilo que é de Deus, eles são zelosos por aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Servimos como um privilégio, de Deus, que Ele nos concede para nós podermos servir a obra dEle. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Por isso Davi, ele vem saltando, ele vem pulando, ele vem alegre, mas aquilo incomoda algumas pessoas. E Davi, neste Salmo 69, então ele começa a fazer uma declaração de algumas situações que ele passou justamente por causa desse seu zelo. Se prepare, meu irmão. Quanto mais você se render e se entregar ao Senhor, se prepare. Mais as pessoas vão te criticar, mais as pessoas não vão entender, mais as pessoas não vão querer, não vão aceitar. Nós estamos iniciando um novo ano. Sabe, Davi, nesse salmo, embora ele se preocupasse com Deus e com tudo aquilo que é santo, a única coisa que ele diz que recebeu nesses salmos foi insultos. Ele começa dizendo: o zelo por tua casa me consome, o amor que eu tenho pela tua obra me consome, eu estou entregando tudo que eu tenho, mas tudo o que eu tenho recebido são os insultos, os insultos que fazem ao Senhor vieram sobre mim. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Porque essa é o tipo de situação que muitas vezes nós precisamos aprender a lidar. Porque às vezes nós temos um coração desejoso a servir ao Senhor. Temos um coração empenhado a fazer aquilo que é do Senhor. Mas se prepare, porque muitas vezes a recompensa será insultos. A recompensa talvez não vai ser um tapinha nas costas dizendo: oi, irmão, que bênção, glória a Deus. E por mais que a gente diga eu faço para o Senhor, por mais que a gente diga eu estou fazendo para o Senhor, a gente sabe muito bem como é bom receber um elogio. Como é bom às vezes alguém dizer: irmão, continue, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por você. Sim ou não, igreja? Amém? É bom também, isso faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos estar preparados, sabe, para lidar com as oposições, para lidar com as situações difíceis. Porque por causa deste motivo, nós estamos num tempo onde existe uma igreja fora da igreja, afastada dos caminhos de Deus. Pessoas que um dia serviram ao Senhor, pessoas que um dia se renderam ao Senhor, se entregaram ao Senhor, e que hoje estão distantes, e que hoje estão afastados. Os movimentos chamam essas pessoas de desigrejados, de pessoas que não acreditam mais na instituição igreja congregacional. Acreditam ou procuram acreditar que é possível servir ao Senhor fora do corpo. E uma grande parte dessas pessoas só estão nesta condição porque talvez um dia elas entregaram ao Senhor, serviram a Deus, buscaram agradar o Senhor, mas de repente vieram os insultos, vieram as oposições, vieram as acusações. E essas pessoas desistiram. E tem muitas pessoas pensando em desistir. Tem muitas pessoas que querem estar na casa de Deus, mas, e me perdoe se há alguém aqui não conhece ninguém, digo isso como um pastor, com um coração pastoral mesmo. Muitas pessoas às vezes dizem: pastor, eu quero estar na igreja, eu quero ir, mas não me comprometo em nada. Não quero fazer nada. E hoje eu entendo muito bem estes corações.
Porque eu entendo que justamente num momento da vida, em um determinado momento do seu ciclo ali, talvez ela foi ferida, talvez ela foi magoada, talvez ela não foi bem compreendida, talvez ela não foi pastoreada, talvez ela não foi cuidada. E eu trago essa responsabilidade a nós, pastores. Trago essa responsabilidade a nós, líderes ministeriais. Porque nós pedimos tanto para o Senhor enviar vidas à igreja. E muitas vezes nós não estamos conseguindo olhar e cuidar dessas pessoas. Por isso hoje o maior número de pessoas que crescem nas igrejas são as pessoas que querem participar do culto, ir ao culto, mas não querem mais servir, se comprometer. Não querem mais se entregar ao Senhor. Porque o zelo pela casa do Senhor e pela obra do Senhor se esfriou. Então tanto faz. Não tem problema. Vou continuar, continue na igreja. Eu tiro minha selfie no domingo, estou na igreja. Mas o Senhor não te chamou para isso. O Senhor não te escolheu para isso. O Senhor não entregou o melhor dele naquela cruz do Calvário por isso. O Senhor não derramou do teu Espírito Santo em nossas vidas para isso. Mas Ele nos deu poder e autoridade, como a Bíblia diz, para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos levantou como uma igreja, uma noiva que está sendo adornada e preparada para a vinda dEle, para o retorno dEle, para todos estarmos juntos na sua glória. Preste atenção, Satanás não tem medo de uma igreja grande, Satanás não tem medo de uma igreja bonita, Satanás não tem medo de uma igreja pequena, ou talvez de uma igreja feia. O que Satanás tem medo é de uma igreja posicionada, de uma igreja apaixonada, de uma igreja zelosa por Deus e por tudo aquilo que é do Senhor. Por tudo aquilo que é do Senhor. Então eu preciso te dar uma palavra, talvez para as pessoas que estão lá fora, talvez para pessoas que estão aqui dentro. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode recuar. Nós estamos começando um ano. Estamos começando o ano e eu sei, sabe que Deus tem dado visões e direções. Eu sei que Deus tem falado ao apóstolo aquilo que ele tem preparado para este lugar. Mas quando eu digo este lugar, eu estou dizendo o Ministério Shalom, eu estou dizendo a cidade de Jaú, as cidades vizinhas, as nações, as terras, todos os lugares. Porque Deus, Ele não tem limites. E se Deus não tem limites, nós não podemos parar. Preste atenção, o mundo jamais vai reconhecer aquilo que é santo. Jamais vai reconhecer aquilo que é do Senhor. Por isso o mundo não entende. Por isso as pessoas vão te criticar. As pessoas vão querer te insultar, vão querer te ofender. Mas lembre-se, antes de insultar a você, de rejeitar você, elas estão rejeitando a Deus. Elas estão rejeitando o Senhor. É quando o povo de Israel começa a pedir um rei. E o profeta Samuel todo preocupado. Estão me rejeitando. E Deus vem e diz, fica calmo. Não é com você. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? Faça o que eles querem. Dê a eles o que eles querem. E eu vou ensinar a eles. Eu vou mostrar a eles quem eu sou. Eu vou mostrar a eles o meu poder. Deus diz, eu vou atender o pedido deles. Mas estão te rejeitando. Eu vou atender. Porque, sabe, a obra de Deus, ela precisa continuar. Nós não podemos, sabe, paralisar diante dessas situações. Tem pessoas paralisadas. Porque diante da resistência, oposição, sabe, das críticas,
E preste atenção, geralmente, eu não sei aqui em Jaú, mas geralmente as críticas lá em Bauru só vêm de pessoas que não fazem nada. Os palpites é só daqueles que não aparecem para nada. As ideias é só daqueles que nunca vieram. Aqui é também assim, em Jaú, não a igreja, Jaú. Não. Isso. As pessoas geralmente, sabe, você vai estar servindo a Deus e vai ter alguém dizendo, faz isso não. Mas preste atenção, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Fala para o teu vizinho aí, a árvore é conhecida pelo fruto. Antes de você dar ouvido a alguém, veja se tem fruto. Veja o que essa pessoa está fazendo. Porque se não estiver fazendo nada, sabe o que ela quer de você? Que você também não faça nada. Se ela não está avançando na vida, sabe o que ela quer? Que você também não avance na vida. Se o ministério dela está empacado, porque ela empacou o ministério dela lá atrás, sabe o que ela quer de você? Que o teu ministério também fique empacado. Ela vai criticar tudo aquilo que é do Senhor, vai criticar tudo aquilo que é a obra do Senhor, vai criticar tudo aquilo que é de Deus, porque na verdade ela quer que o time dela aumente. E por causa disso, pessoas estão ficando paralisadas. Nós não paralisamos, em nome de Jesus. Nós não vamos nos paralisar, porque nós não podemos. Nós somos chamados e escolhidos por Deus. Tem uma palavra que queima o meu coração todos os dias. Quando eu vejo a história de Neemias, eu fico admirado por aquilo que Neemias estava fazendo, e a forma que Deus chamou Neemias é algo extraordinário. Quantas lições na vida de Neemias. Mas sabe, uma das frases de Neemias, que todos nós conhecemos, Neemias 6:3, ele diz assim, dá uma resposta para todas essas pessoas. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Repita assim comigo, eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. É disso que o diabo tem medo. É disso que o inferno corre. Eu estou fazendo uma grande obra, avisa eles lá. Não vai dar tempo de construir, não vai dar tempo de levantar. Eu fico imaginando aqui, né, falando aqui, fisicamente falando. Eu vivi isso alguns anos atrás. Alguns anos atrás nós vivemos isso. 6 meses de uma reforma monstruosa, de uma loucura. Sem dinheiro. Tava junto. Eu e o meu amigo aqui, pastor Rafael, nós fomos um dia comprar as cadeiras, sem R$ 1 na conta. Fomos lá comprar as cadeiras, nós queremos, nem lembro quantas cadeiras, 1.300 cadeiras. Dava R$ 84 mil as cadeiras, na época. R$ 84 mil, como que vai pagar? E o irmão lá, não, eu conheço você e tal, vamos fazer promissória. Eu e esse doido aqui, falei, eu assino, você assina também. Assinamos, irmãos, não sei quantos cheques de R$ 13 mil, R$ 12 mil, não lembro. Oh, glória. Alguém lembra o que era cheque aqui, gente? Quase a gente voltou a usar de novo, né? Foi por pouco. Já tava soprando os talão lá. Aí inauguramos a igreja em dezembro de 2019. Dezembro de 2019, pela fé, pela graça de Deus. Fevereiro de 2020 manda fechar a igreja por causa da pandemia. E sabe o que acontece? Muita gente vinha, não ajudou nada, não fez nada, nunca compareceu em lugar nenhum. Vinha, pastor, eu falei para não fazer. Pastor, você viu aí que deu ruim agora, eu tinha que ter cautela, pastor. Pastor, não, tinha que ter ido mais devagar, pastor. É verdade. Eu fui lá foi eu e ele lá, até porque ele tinha assinado, o problema é dele também. Fui lá no homem da
das cadeiras, falei para ele assim, ó, só vim te avisar que nós vamos pagar. A igreja está fechada, a situação é essa, mas nós vamos pagar. E um homem católico, irmãos, um irmão em Cristo, ele pegou na minha mão e falou assim, pastor, só me fala uma coisa, vocês vão pagar? Eu disse, vamos pagar. E a gente ia lá na semana às vezes, para dar um dinheiro para ele dos cheques, um cheque de 12, 13 mil reais, tinha a semana que a gente levava 50 reais. O nome dele é Josué. Ô Josué, tem 50 reais hoje aqui. E é engraçado que ele pegava o cheque de 13 mil reais, 12 mil reais, não lembro, e ele marcava atrás, dia tal, deu 50 reais. Mas sabe o que acontece, irmãos? Estamos fazendo uma grande obra. Só que eu vou contar uma coisa que não é segredo para vocês. Essa obra não é nossa. A gente só está trabalhando e servindo. O dono dessa obra é o dono do ouro e da prata. É o Deus da provisão, o Jeová Jiré, aquele que faz prover sobre as coisas que a gente nem imagina. Sabe o que acontece? Mês depois, a gente chega lá um dia, Josué, nós viemos pagar todos os cheques aqui. Nós choramos. Irmãos, nós pagamos todas as contas, para a glória do Senhor. Um relacionamento foi tão forte, que na outra semana que eu não tinha que ir lá no Josué, eu liguei para ele, falei, vamos tomar um café, eu estou com saudade de você. Porque eu sei a quem nós estamos servindo. Nós não podemos paralisar. Declare assim na tua vida: eu não posso parar nas decepções, eu não posso parar nas frustrações, eu não posso parar nas dificuldades, eu não posso parar nas minhas fraquezas, eu não posso parar nas minhas limitações, eu não posso parar nas minhas decisões erradas, eu não posso parar nas pessoas, eu não posso parar nas coisas que não deram certo, eu não posso parar. Porque com certeza o ano está começando e seremos tentados, seremos provados. Vai ter dia que as coisas não vão dar certo. Vai ter momentos que a gente vai olhar para o céu e vai dizer, Deus, o que está acontecendo? Por que não acontece? Por que não chega a minha bênção? Por que as pessoas estão recebendo e eu não estou recebendo? Mas não paralise, não pare. Não recue naquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Não recue naquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Por favor, olhe para as tuas mãos. Olhe para as tuas mãos. Você é o único capaz e responsável de segurar e cuidar daquilo que Deus entregou para você. Eu não posso cuidar daquilo que Deus entregou para ele. Não posso. Eu vou cuidar daquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Ele nos deu um tesouro em vaso de barro. A gente tem que cuidar. A gente não pode guardar nosso talento. Eu fico vendo as pessoas hoje com talentos incríveis. Meu Deus, como eu queria cantar. É verdade. O meu sonho foi entrar no Ministério de Louvor. Quando eu fui para a igreja, o sonho meu era entrar no Ministério de Louvor. E tentei de todas as maneiras possíveis. Comprei bateria para tocar bateria. Comprei teclado para poder tocar teclado. Comprei violão para tentar aprender a tocar violão. Fiz curso de mesário de som, porque eu falei, pelo menos no som eu fico. Fui fazer aula de música, de canto. Pagava uma professora para me dar aula. Para eu poder, eu queria entrar ali no louvor. Eu falei, meu Deus, isso é lindo, é maravilhoso. Aí um dia a professora falou assim, Jean, eu quero falar com você depois, no final da aula. E eu logo pensei, até que enfim alguém viu meu talento. Até que enfim alguém descobriu. E no final da aula ela me chamou, ela falou, Jean, você paga tudo certinho, você é um bom aluno, mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é isso que Deus tem para você, não. Deus chamou você para outra coisa. Eu fico vendo pessoas com um dom tão incrível. Ei, Deus deu coisas maravilhosas para vocês.
Deus confiou dons maravilhosos. E eu vejo hoje músicos parados, pastor. Eu falo, meu Deus, como que pode? Oh Deus, está parado lá. Eu vejo às vezes um camarada com uma voz incrível, um camarada que toca tudo só de ouvir. Ele está lá parado. Eu não sei o que eu quero. Não sei. Não, você não pode parar. Você não pode desistir. Deus confiou algo tão precioso nas tuas mãos. Isso é tão maravilhoso. Eu não sei o que eu tenho. Você tem um abraço, você tem um sorriso, você tem um olhar, você tem uma palavra, você tem a glória de Deus na tua vida. Então deixa o Senhor usar você, deixa o Senhor ministrar em você. Eu declaro que este ano será um ano de rompimento, de expansão ministerial, de expansão na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu chamado, naquilo que Deus confiou nas tuas mãos, vai transportar de uma maneira sobrenatural. Aleluia! De uma maneira extraordinária. Ah, meu Deus! Isso é tão maravilhoso, porque agora eu vou dizer uma coisa, se prepare. Você vai dormir e vai acordar sonhando em igreja, falando de Jesus, pensando na obra de Jesus, pensando naquilo que você pode fazer para Jesus, pensando, não, se eu tiver que varrer aqui, eu vou varrer aqui, isso aqui é para Jesus. Se eu tiver que limpar, eu vou limpar, porque isso aqui é para Jesus. Se eu tiver que atender, eu vou atender. Se eu tiver que ir lá no meu trabalho, lá é de Jesus também. Tem vidas para nós alcançarmos, por isso nós não podemos nos frustrar, não podemos parar nessas palavras das pessoas que não querem nada. A Bíblia diz que é para nós guardarmos o nosso coração. Guarda o teu coração, blinda a tua mente. Nem toda mesa é saudável, nem toda mesa de comunhão é saudável, porque vai ter gente tentando desestimular você. Pastor, eu abandono essas pessoas. Não abandone essas pessoas. Ore por elas, interceda por elas. Mas lembre-se de uma coisa: você é luz, você é sal da terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser diferente. Você não foi chamado para ser igual a eles. Mas está todo mundo parando. E você vai parar? Não vou. Mas todo mundo está dizendo, mas eu tenho uma palavra. Deus deu uma palavra. Deus confiou uma palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sabe? Muitos vão querer zombar, muitos vão querer rir, mas nós devemos perseverar, devemos seguir, devemos prosseguir. Sabe, irmãos, perseverar significa permanecer. Permaneça firme, constante. Seguir significa avançar, dar início. Vai lá, começa. Deus colocou ideias, sonhos no teu coração. Deus está contando com você, e prosseguir significa dar continuidade. Continue servindo ao Senhor, continue nessa esperança, sabe, até que o Senhor venha e mostre o seu favor às nossas vidas. Mas nós sabemos que a nossa recompensa não é da terra, não é deste lugar, não é deste lugar. A nossa recompensa vem do Senhor. Abra a tua Bíblia em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 3. Estou encerrando. Aleluia. Estou encerrando mesmo. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3. Versículo. Eu vou lembrar você. Você já sabe, mas eu preciso te lembrar. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Encontrou? Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos partir do versículo 23, amém? Colossenses 3, 23 diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Eu estou na NVT aqui, na minha Bíblia transformadora. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor é quem servem. É Cristo que nós estamos
servindo. Da onde vem nossa recompensa? Faça tudo para Ele. Um apóstolo subiu aqui e ele começou a dizer repetidamente: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Descanse no Senhor, sirva ao Senhor, faça o melhor ao Senhor. Pode ser que os homens não vão reconhecer, pode ser que as pessoas não vão reconhecer, pode ser que as pessoas não vão lhe dar o valor, mas a recompensa vem do Senhor, vem dos céus. Há uma recompensa maravilhosa e poderosa nos aguardando. E nós então, como igreja, somos esta resposta. Uma resposta, sabe, para a restauração da casa de Deus, daquilo que é do propósito do Senhor. A casa do Senhor, ela tem os seus propósitos: adoração, oração, instrução, sacrifícios. Fomos nós responsáveis justamente para restaurar esse tempo, para sermos como uma noiva adornada e preparada. Cristo vem buscar a sua noiva. Cristo vem buscar a sua igreja. A resposta é: como Ele vai encontrar esta noiva? A Bíblia diz que para aqueles que, aquela parábola dos talentos, alguns daqueles homens enterraram o talento. Não, eu vou guardar aqui, porque o meu Senhor, Ele é muito bravo, Ele é muito justo e é melhor eu não perder. Vou guardar aqui, eu vou ficar quietinho aqui, pelo menos eu não perdi. E quando o Senhor vem, o Senhor disse: por que você fez isso? E eu penso que essa é a pergunta que muitos vão receber. Por que você guardou? Por que você escondeu aquilo que eu te entreguei? Não, mas porque aquele pastor lá, aquele pastor não me deu oportunidade. Porque aquele irmão lá não olhou para mim. Não vai ter como. Por que guardou? Não, vou guardar. Depois eu multiplico. Não. Deus está confiando para você fazer isso agora, nesse exato momento. Vai chegar um dia que vai ser feita a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, a Bíblia diz. Se puder colocar para mim o último versículo no telão, Malaquias 3, versículo 18. Malaquias 3,18. Se puder colocar o último versículo, que eu quero que você acompanhe comigo. Último versículo, porque vai chegar um tempo que a diferença não vai ser só entre os bons e os maus. Preste atenção, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Não para aí, não é só questão do bom e do mal, do justo e do ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não. Vai parar? Você vai parar? Hein? Fala pro teu irmão: não vamos parar não. Fala para ele: não vamos parar não. Fala para ele assim agora: se você precisar de ajuda, pode contar comigo. Vamos junto nessa jornada. Não vamos parar não. A diferença não está só entre o ímpio e o justo, está também entre aquele que serve e que não serve. E eu encerro dizendo: uma igreja que não serve, não serve. Uma igreja que não serve, não serve. A igreja precisa estar disposta a servir o próximo, servir o irmão, servir a igreja, servir os lugares, os ministérios. Está cheio de ministério precisando de gente, a rua está cheio de lugar precisando de evangelista. Cadê os evangelistas? Cadê os profetas desses tempos? Cadê os intercessores desses tempos? Cadê, sabe, aqueles que são adoradores aqui? Cadê vocês? Então nós não podemos recuar. Mas também preciso dizer a você: pastor, e se ninguém fazer nada? Pode ficar tranquilo. Tranquilo não, eu não ficaria tranquilo, mas a obra de Deus continua. O reino de Deus avança. Tá ali, ó. As criancinhas ali, ó. Tá ali uma geração. Aqui, ó. Pastor aqui dizendo aqui: mãe, deixa lá os seus filhos tranquilos.
Eu fiquei olhando a cara de preocupação deles indo lá pra salinha, os meninos. Ó, se mandam. Os nossos filhos refletem aquilo que nós somos e não aquilo que nós falamos. Se o teu filho, se a criança ver você, um homem apaixonado por Jesus, uma mulher apaixonada por Jesus, ele vai seguir isso também. Se o teu filho ver um pai zeloso pela obra de Deus e por tudo aquilo que é do Senhor, ele também será zeloso por aquilo que é do Senhor. Eu quero que você fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu quero te encorajar nesta noite, meu irmão. Estamos no primeiro mês do ano. Se Deus nos der a graça, se Deus nos permitir isso, como nós queremos estar no final desse ano? Como nós queremos estar em janeiro do ano que vem? Se Deus nos der essa graça, não pertence a nós, pertence a Ele. Mas se Deus nos der essa graça, como nós queremos estar ali, como nós vamos nos apresentar diante dEle, eu quero te encorajar a você perseverar e permanecer, a você dar continuidade, mesmo que os insultos venham, mesmo que as pedradas venham, mesmo que as dificuldades venham. Deus está procurando homens zelosos por sua obra, por aquilo que é dele. Feche os teus olhos, por favor. E talvez algumas pessoas pensaram nisso, em parar, em dar um tempo. Vou dar um tempo, depois eu volto, depois eu vejo o que eu vou fazer. Talvez por alguma situação você se feriu e se magoou, e isso te fez recuar por um momento. Mas a boa notícia é que talvez você esteja aqui hoje. Talvez você está neste lugar hoje, ou talvez você está assistindo aqui hoje. Ou talvez alguém vai assistir isso depois. Mas eu quero dizer para você, não pare, não recue, não desista. Se você precisar de apoio, de ajuda, você tem uma igreja. Você tem homens e mulheres aqui, dispostos a te ajudar, dispostos a orar com você, dispostos a caminhar com você. Talvez você não parou, mas talvez você diminuiu o ritmo. Você desacelerou um pouco. Vou começar esse ano diferente, vou dar uma desacelerada. E Deus está dizendo, não faz isso não. Eu sempre digo para as pessoas, faz isso não, não para não. Para não, você parar vai ser pior. Pastor, mas eu estou quebrado, estou moído. Vamos continuar. Porque quem pode restaurar você é só Deus. É só o Senhor. Eu quero, com a permissão do apóstolo, fazer esse apelo. Porque eu acredito nessa igreja forte, poderosa e posicionada. E eu acredito que você não está aqui por um acaso, que você faz parte desse exército que o Senhor confiou. Se por algum motivo isso passou ao teu coração, eu quero orar por você. Se você se sentir à vontade, sair do teu lugar e vir aqui à frente, para que o Senhor te dê forças, para que você continue, para que você avance. Eu quero que você venha com o teu coração aberto e descansado, porque não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Não há ninguém aqui mais capaz do que alguém. Não tem. Mas nós estamos aqui como igreja, justamente para dizer, nós estamos juntos. A Bíblia diz, um ajudou o outro e disse, esforça-te. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Se há alguém que precisa deste apoio, desta ajuda,
sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus enquanto estivermos adorando ao Senhor. E nós vamos orar por você.